Graça e paz. Aqui é Carlos Rocha, idealizador da Escola Oliver Tree. Que essa aula possa falar profundamente na sua vida, possa ser um divisor de águas na sua vida e possa aumentar e expandir a sua fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Senhor Deus, nós pedimos uma coisa nessa noite. Isso é um marco para essa cidade, Pai. Um marco para a tua igreja. O teu povo sentando para poder explanar as Escrituras no quesito da alma. Que o Senhor abençoe, Senhor, o teu povo nesse momento. Abre o entendimento. Dá, Senhor, clareza, Pastor Paulo, Pastor Vitor, a mim. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, não gosto muito de falar da minha pessoa, né? Mas eu apresentei os dois. Eu tenho a formação de coach, para quem me conhece. Sou formado em Coach Life e também sou bacharel em teologia. Então eu vou tentar trazer um pouco também do conhecimento, não só teológico, mas dentro da aplicação do coach também para ajudar. Você pode abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito, o que diz a sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia? Alma vivente. Isso aqui é muito importante para a gente começar entendendo aqui. A inclinação do homem vai ser para a alma. Isso é fato. O texto de Gênesis já nos ensina isso. De tudo que você vai decidir na sua vida, você vai inclinar para as emoções, para os sentimentos e para aquilo que a Bíblia chama também de coração, que está ligado à alma. Porque a primícia da criação do homem ele foi feito alma vivente. Não vamos entrar aqui na questão teológica, se o homem é alma ou é espírito, mas vamos partir da primícia que o homem ele vai sempre pensar a partir dos sentimentos. Quando você for escolher a sua esposa, você começou escolhendo a partir dos sentimentos. Você foi escolher uma casa, um carro. A premissa do homem é essa. Aí nós vamos observar qual é o tratamento de Deus para com a alma do homem, para com os sentimentos do homem. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 26. Essa é só uma introdução, lembrando, tá? Mateus, no capítulo 26, versículo 69. Achou? Diga amém? Amém. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse ao que ali estava: Este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. 73. E disse a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar, a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Ao versículo 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós temos uma marca na alma de Pedro. E aqui nós temos o cuidado do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o próprio Deus em carne. E aqui nós entendemos o cuidado de Deus com as emoções. Agora vamos ver o que Jesus fez com isso. João capítulo 21. Você já conhece a história, mas é interessante a gente ter essa introdução. Capítulo 21, versículo 15. De João. João capítulo 21, versículo 15. Amém? E depois de terem jantado,
Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. As nossas emoções, irmãos, é determinante para o propósito de Deus na nossa vida desenrolar ou cumprir. Aqui a gente vê um homem que foi ferido nas emoções por ter negado o Senhor Jesus. Amém? E essa ferida causou uma proporção grande, porque não foi uma, foram 3. E aqui nós vemos o cuidado do Senhor Jesus com isso. O Senhor Jesus vai até ele e o cenário é o mesmo. Pedro negou Jesus de frente de uma fogueira. Jesus se apresenta a ele de frente de uma fogueira e pergunta para ele por quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Para que ele pudesse fazer uma coisa na alma de Pedro: sarar a alma de Pedro por uma nova oportunidade de declaração. E é isso que Jesus faz com você. Amém? Você crê nisso? Amém. Então nós entendemos uma coisa: Deus ele está muito interessado com as suas emoções. Verdade. Essa é uma introdução para que a gente possa entender que você está aqui e é um projeto de Deus para cuidar das suas emoções. Por mais que você pense que elas são insignificantes ou até mesmo criancice. Às vezes a gente olha para nossas próprias emoções, na verdade, e pensamos: é muita criancice. Mas nós vamos começar com esse pensamento: o Senhor quer cuidar das nossas emoções e eu conheço quais são as minhas emoções. Você conhece o que te emociona, você conhece o que mexe com você, o que te entristece, o que te traz dor, porque nós precisamos partir dessa premissa também. Amém? Penso eu que um homem, uma mulher de Deus tem que saber o que lhe entristece e o que não entristece. O que lhe agrada, o que não te agrada, porque a gente vê isso na pessoa do Senhor Jesus. Os discípulos sabiam o que lhe era agradável e o que não era agradável. Glória a Deus. E aí nós vamos começar com a depressão. Né, pastor Vitor? Pastor Paulo. Começar com a depressão. Sugeri ao pastor Paulo. Pastor Paulo, pastor Vitor também, nós temos aí um pouco de tempo cada um para colocar o que é depressão. O que a gente pode colocar dentro da psicanálise, pastor Paulo? O que é depressão? É interessante observar, falar sobre depressão, sem antes a gente não avaliar uma pergunta que todo evangélico faz. Pergunta, né? A depressão, o crente pode ficar em depressão? Né? Eu acho que a maioria dos evangélicos perguntam isso, né? E uma boa parte até acha que não, né? E fala: a crente não fica em depressão, não existe isso. E quando o Carlos estava citando esses textos bíblicos, até Pedro passou conflitos nas suas emoções. Né? E sempre quando alguém me pergunta se crente pode ficar ou não, eu gosto de falar do texto. Você não precisa abrir, mas somente ter ele aí para você meditar na sua casa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso corpo, vírgula, na vossa alma, vírgula, e no seu corpo. Olha só o que ele diz: e sejam completamente conservados e irrepreensíveis. Então pode se corromper, pode sofrer danos. E é interessante que coloca até vírgula aqui no vosso corpo, na vossa alma. Então quer dizer que o corpo pode sim, a alma pode sim, e o espírito também pode sofrer danos. E se nós não dermos essa atenção que o Carlos deu a abertura aqui nessa noite, partindo dessa premissa, que inclusive nós, evangélicos, e você que está assistindo, tem essa consciência que até mesmo nós que tivemos uma experiência com Deus, fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, também somos passíveis de acontecimentos como este. Né? Eu digo assim que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
naquele momento, o nosso nome foi escrito no reino dos céus. Isso é um fato. Né? Mas o nosso espírito, ele agora foi ligado, não o Espírito Santo, mas o nosso espírito foi ligado a Deus. Mas a nossa alma ainda vai passar por um processo ainda. Verdade, né? Não é porque você aceitou a Cristo, você esqueceu tudo agora e agora não aconteceu mais nada no passado. E nós vamos passar por isso. E a depressão está intrínseca nesse momento. E a psicanálise, falar de depressão, ela está muito ligada ao desejo, à ausência, não somente do desejo, mas a uma má transição de luto, ou até mesmo uma não inicialização de luto. E o luto que eu falo não é necessariamente alguém ter morrido. O luto pode ser a perda do emprego, pode ser o término de um casamento, pode ser o término de um noivado, um ministério que não deu certo, foi mandado embora de uma empresa depois de mais de 20, 30, 40 anos. E o luto que eu falo, ele não conseguia elaborar isso, muitas vezes dentro dele, ou nem se inicializou dentro dele. O deixar ir, né? Não é o que deixar, mas ele se permitir deixar ir naquela situação. E passar essa transição, se as lutas, dificuldades que todos nós passamos, a psicanálise ela vai trabalhar muito isso. Se a pessoa não elaborar, né, o pastor Vitor conhece muito dessa palavra, né? Se a pessoa não elaborar muito isso, muito bem dentro dela, ela sim, ela pode ter muitas dificuldades, principalmente na depressão, e aí desencadear outros fatores, não só no corpo, né, na mente, mas que vai como um trem, vai puxando um e outro. Se a pessoa não tomar cuidado, ela sim, se ela não conseguir elaborar muito bem, ela vai ficar no limbo ali, né, na vida dela. Não conseguiu terminar um casamento, não conseguiu terminar um namoro, não conseguiu terminar uma fase no trabalho dela, né? Tem pessoas que largou do noivo no altar e está em depressão já faz 1 ano, 2 anos e não conseguiu resolver aquele luto que não necessariamente a pessoa que morreu, mas não conseguiu se elaborar. E isso vai de pessoa para pessoa, na verdade. E a psicanálise vem trabalhar isso na associação de ideias. A pessoa por si própria, ela vai ter que começar a elaborar isso dentro dela. Eu sempre digo que a primeira chave para a pessoa começar a sair dessa situação e de outras é o autoconhecimento. É ele começar a se conhecer na vida dele. Pastor, então, pelo que o senhor está dizendo, é interessante então a gente sentir o momento de dor, administrar ele, porque muitas vezes a gente quer negar, né? Por exemplo, o senhor citou a perda do emprego, sim. A gente pega e fala, não posso ficar assim, não posso sentir. É interessante que a gente sinta esse momento e levante. Tem, sim. E tem as fases. Né? Como uma fase, exatamente. São só as fases que todos nós passamos. E a necessidade. E essa dor não é simplesmente a dor que a pessoa está sentindo ali. Aquela dor, ela vai refletir nela um autoconhecimento. Ela vai refletir uma autoavaliação dentro dela. E isso vai trazer maturidade. Claro que depende de pessoa para pessoa. Quem consegue elaborar mais rápido, sai mais rápido de uma situação. Agora, tem pessoas que têm mais dificuldades. É aí que vem a intervenção de um psicólogo, de um trabalhar, de uma terapia, né? Na vida dela. O luto, até mesmo agora, de uma pessoa que perde, ela tem fases. O pastor sabe disso. Ela tem a fase de elaboração, né? De entender aquela situação, até a aceitação lá no final. E o luto, enquanto você completar esse ciclo de 1 ano, que ela vai ver que aquela pessoa não vai voltar mais, ela vai no aniversário, ela não vai voltar mais, ela vai no Natal, ela não estará lá mais, né? Ela não vai presenciar, enquanto não terminar esse período, é necessário que ela passe, com a ajuda também de outras pessoas, se for o caso. Eu estou me lembrando de Jesus, né? Quando ele foi para ressuscitar Lázaro, olha que interessante, Jesus ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Vocês concordam comigo? Sim. Ele era o príncipe da vida, ele sabia. Mas olha interessante que diz o texto de João, ele chorou. Concorda? Ele vivenciou um momento de luto pela perca, pela ausência de Lázaro. Pastor Vitor, dentro da depressão, a gente sabe que ela tem sintomas, né? O psicólogo consegue conversar com uma pessoa e entender quais sintomas que o psicólogo define que essa pessoa está no estado de
e depressão. Posso usar o seu? Então, pode usar esse. Boa noite. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui, porque eu penso que saúde emocional é um tema que todo cristão precisa cuidar. Recentemente eu tive a alegria, Deus me deu a oportunidade, eu estava orando, e Deus me deu a oportunidade de passar um dia com os pastores, lá no Conselho de Pastores em Ribeirão, para a gente poder falar sobre a saúde emocional do pastor. Porque nós precisamos cuidar, tem um texto em Atos 20, 28 que fala: cuide bem de si mesmo e do rebanho que Deus vos confiou, né? E recentemente nós tivemos, né, notícias tão tristes, né, chocantes na internet, de líderes cristãos tirando a própria vida, índices de suicídio alto. Então nós precisamos falar sobre saúde emocional, nós precisamos cuidar, como o pastor Paulo citou logo ali naquele texto de 1 Tessalonicenses, um dos aspectos da composição humana é o emocional, é a nossa alma. Então, quando a gente pensa em depressão, por que é importante falar sobre isso? Primeiro porque o índice de diagnóstico é muito alto. Hoje no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas estão diagnosticadas com depressão. No ano de 2016, 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por causa da depressão. No mundo, cerca de 300 milhões de pessoas estão diagnosticadas com depressão. E existe uma má compreensão sobre esse assunto, né? Então muitas pessoas olham para a depressão e falam: isso aí é frescura, isso aí é falta de ter o que fazer. Já ouviram isso? Isso aí é falta de ter o que fazer. Outros vão falar que isso é falta de fé, né? Outras pessoas vão colocar a depressão com outras questões, mas a gente precisa compreender que depressão não é frescura, depressão não é falta de trabalho, depressão não é falta de ter o que fazer. Depressão não é em si tristeza, porque tem muita gente que está triste, está com depressão. Como o pastor disse, como o Carlos disse, tristeza, emoções negativas, faz parte do pacote da vida. É uma ilusão nós cristãos acharmos que no pacote da vida nós só vamos sentir alegria. Nós vamos alegrar sempre no Senhor, diz a Bíblia, né? Mas faz parte do pacote da vida experimentarmos emoções negativas, situações difíceis, perdas. E o nosso grande desafio é não se perder com as perdas da vida. O que ocorre? Quando a gente pensa em depressão, o conceito de depressão é que depressão ali é um transtorno, é uma doença. Depressão é um transtorno do humor. Nos estudos psiquiátricos, nos transtornos psiquiátricos, existem os transtornos de humor, os transtornos da ansiedade, os transtornos psicóticos, os transtornos de personalidade. E a depressão ela faz parte do pacote dos transtornos de humor. Ela é uma das doenças dos transtornos de humor. E ela é uma doença caracterizada por alterações significativas no humor. Não é uma alteração momentânea, nossa, eu fiquei irritado hoje, fiquei triste hoje, estou com depressão. Não, é uma alteração persistente no humor. E aí os sintomas clássicos que a depressão vai apresentar é desde uma tristeza profunda, constante, na maioria dos dias. Ela vai apresentar sintomas de sentimento de desesperança, pessimismo, mas não é uma desesperança pontual, é uma desesperança contínua. Ela vai apresentar sentimentos de perda de interesse, uma característica muito comum também do sintoma depressivo, é a perda de interesse em hobbies, em atividades que antes a pessoa apreciava. Inclusive o sexo, muitas vezes, a vida íntima é afetada por causa do quadro depressivo. A depressão ela vai muitas vezes gerar sintomas de isolamento. A pessoa tem dificuldade de manter interação social, e às vezes dificuldade de manter uma simples conversa, e aí ela vai se isolando, ela tem dificuldade de manter um contato social. Então, ela também tem sintomas físicos. Algumas pessoas têm alteração no apetite, num quadro depressivo, e ela come muito para tentar a comida anestesiar, porque comer é prazeroso, vocês concordam comigo, né? E ela vai tentando, através do prazer do comer, saciar aquela angústia, aquela tristeza, aqueles sintomas negativos. Outras pessoas têm alteração de apetite para menos, perde o apetite. Já deve ter, talvez quem passou por depressão, ou talvez conheceu alguém que passou, percebeu que a pessoa não conseguia comer. A pessoa não estava fazendo uma frescura, ela estava com uma alteração biológica, fruto da depressão, que ela não conseguia comer. Depressão também gera alteração no sono. Algumas pessoas querem dormir demais.
não induzida por uma medicação, mas uma alteração do sono. E outras pessoas, por causa dos pensamentos negativos, dos sentimentos negativos constantes, elas ficam em estado de alerta e não conseguem dormir. Também é um sintoma clássico de depressão. A depressão também pode apresentar sintomas de ideias suicidas. Muitas pessoas, não é todo depressivo que tem ideias suicidas. Existem pessoas, muitas vezes eu atendo pessoas que ela está com critérios, com sinais diagnósticos de depressão, mas ela é classificada entre leve, moderada e grave. E quando está num estado grave, um dos sintomas muitas vezes que estão recorrentes na mente dessa pessoa são ideias de morte ou suicídio. Muitas vezes a pessoa começa com uma luta com cristãos, muitas vezes ao longo desses 12 anos como psicólogo clínico, muitas vezes eu vejo cristãos com quadro depressivo, chegam para o início do tratamento com aquela questão, eu passei por uma fase em que eu não cogitava ideias de morte, afinal de contas eu sou cristão. E aí quando vinha sentimentos de morte, sentimento, Deus me leva. Algumas pessoas entram num outro estágio que ela fala, tem hora que está passando pela minha cabeça sair desse mundo mais rápido. Outras pessoas tentam suicídio, e outras pessoas consumam o suicídio. Então é uma doença muito grave. Cerca de mais de 60% dos casos de suicídio existe um transtorno psiquiátrico. Geralmente muito forte transtorno bipolar, transtorno de personalidade, mas a depressão está disparada nessa estatística entre o diagnóstico presente em pessoas que se suicidam. Então, quando a gente está falando dessa doença, nós estamos falando de uma doença que incapacita muita gente. Tem muita gente cheia de potencial, que por não saber lidar com a doença, deixou entrar em estágios tão graves que se afastaram do trabalho por anos, algumas até aposentaram por invalidez. Então, nós precisamos entender realmente sobre essa doença. É uma doença que ela é chamada de multifatorial, multicausal. A depressão ela pode ter causas biológicas. Por exemplo, existem pessoas que por predisposição genética, quando tem na família pai depressivo, mãe depressiva, avó depressiva, tem caso ou outro transtorno psiquiátrico, isso não significa que essa pessoa vai desencadear a depressão. Mas essa pessoa ela pode ter uma predisposição genética à depressão. E ela precisa de inspirar maiores cuidados. Eu costumo dizer, quando eu vou palestrar sobre depressão, o seguinte: os genes, a genética, que é uma frase de um autor muito interessante, os genes carregam a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Então, nós não precisamos ficar aterrorizados. Meu Deus, na minha família tem casos de depressão, será que eu vou ter também? Você pode ter uma genética não favorável, mas o seu estilo de vida que vai puxar um gatilho. Então, ela pode ter causa biológica, alterações hormonais, ela pode ter causas em situações, ela pode ser ativada por situações difíceis e estressantes da vida, perdas, situações de estresse conjugal, relacionamentos interpessoais. Não é que todo mundo está sujeito a passar por isso, mas tem gente que não tem habilidade de lidar com isso. Então, pessoas que não têm habilidade podem ser mais vulneráveis a ativar um quadro depressivo. Vulnerabilidades psicológicas, como, por exemplo, pessoas que têm uma grande dificuldade de perdoar, pessoas que têm uma timidez excessiva. Vale dizer que timidez não é defeito, é uma característica, é temperamento, está envolvendo personalidade. Mas timidez excessiva muitas vezes leva a um isolamento muito forte e pode potencializar também, desencadear de um quadro depressivo. Então são N questões que, quando a gente pensa em depressão, a gente precisa se atentar. Depressão é uma doença real. Existem alterações biológicas que acontecem no quadro depressivo. O nível de produção de serotonina diminui significativamente. Por isso que quando o médico, agora que a gente for entrar no assunto de como tratar, é muito comum os médicos usarem serotoninérgicos para aumentar a concentração da recaptação de serotonina. Então nós precisamos entender, depressão é uma doença biopsicossocial e espiritual. Tem fatores biológicos envolvidos, fatores psicológicos envolvidos, fatores sociais envolvidos e fatores espirituais. Tá bom? É uma doença que tem esses sintomas, nós poderíamos citar mais deles, mas em grosso modo, se eu não me esqueci, o pastor complementa, mas são esses sintomas clássicos. Ela pode ser classificada em leve, moderada e grave. É uma doença que quanto antes a gente intervém, mais velozmente
a gente consegue ter êxito na recuperação. Então, é importante a gente ter essa compreensão, tá bom? Eu já ouvi, pastor Vitor, alguns pregadores usar aquela situação de Jesus no Getsemane como um estado depressivo. O senhor me fala dessa situação, onde acontece lá a hematitrose, né? Hematitrose, acho que esse é o termo correto, do suor de Jesus foi convertido em sangue, né? E você vai ver cientificamente que isso é um estado emocional altíssimo, carregado de medo, de pavor e muitas coisas mais. Esse fato em si, como que a gente define? É um estado depressivo? Qual que é o nome psicológico para isso? Jesus, se a gente fosse olhar cientificamente, nós não poderíamos chamar de depressão, porque para diagnosticar depressão tem que ter uma quantidade de dias. Então, o sintoma isolado não pode ser classificado em si, como ele pode ter tido um sintoma depressivo. Mas eu chamaria o termo que a Bíblia que ele mesmo utilizou, né, do nível de angústia que eles estavam vivendo, né, uma situação de intensa angústia, de intenso sofrimento físico, psíquico, né? Mas eu não chamaria que Jesus teve depressão naquele momento, né? Porque existe uma série de sinais e sintomas, de critérios para diagnosticar, né? E um deles é a persistência dos sintomas. E Jesus estava numa situação muito pontual que qualquer um de nós, uma situação altamente estressora, né? Um nível de estresse muito intenso, né? Que gerou todas aquelas alterações emocionais. É mais ou menos o que a gente sente, aliás, a gente sentiu no grau muito mais elevado, né? Mas o que a gente sente em situações de intensa pressão, que se sente esticado, quando você se sente no limite, né? Mas eu usaria os termos que Jesus teve um conjunto de emoções negativas ali, um estresse muito forte, né? Um nível de estresse. Mas não uma depressão propriamente dita. Eu usaria o termo depressão, até porque dentro do conceito de depressão, para a gente chamar algo de um quadro depressivo, existe um conjunto de sintomas e existe uma persistência dos sintomas. E Jesus ali tinha uma causa muito evidente ali. Interessantíssimo, porque eu penso que nós, que temos uma vida espiritual, a Bíblia diz, né, que nós temos a vida física e a vida espiritual. A maior parte dos nossos diagnósticos são espirituais. E eu penso que nós temos que também trabalhar com os dois mundos, né? E eu estou me lembrando aqui, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Paulo, bem pertinente no assunto, mas eu estou me lembrando da biografia de Evan Roberts. Não sei se vocês já ouviram falar do chamado avivamento do país de Gales. Quem estudou teologia sabe, tem livros, Fogo do Avivamento. Por que eu estou falando disso? Esse avivamento aconteceu em 1904. Ele durou 9 meses. 9 meses. Esse rapaz chamado Evan Roberts, ele tinha 26 anos. E ele entrou num nível de oração muito intenso. E aquilo ele teve muitas experiências com Deus. Ele desencadeou um avivamento tremendo. Gente batizada no Espírito Santo no país de Gales. E até hoje se fala desse avivamento. O que tem a ver esse avivamento? Você vai ler a biografia de Evan Roberts. Você vai ver que 9 meses depois, ele teve um colapso emocional físico. Está no Wikipedia. Tá? Até o Wikipedia está falando isso. Que é aquelas do Google. Né? Ele diz que ele teve um colapso emocional físico. Não sei definir o que é isso. Depois quero que o pastor Paulo Vitor define. Mas, e o que me chama a atenção ali? Aí, o autor da biografia diz assim, Evan não cuidou da sua saúde. Não cuidou da sua saúde. E ali nós vemos Fala aqui. E ali nós vemos um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que causou um avivamento numa nação inteira. Ter que interromper a sua vida ou o seu ministério 9 meses depois, porque não cuidou da sua saúde emocional. E aí eles atribuíram
esse fato, pastor Paulo, há um desgaste intenso de Evan. Não entra em detalhes a biografia, mas só fala que foi um desgaste intenso. Imagina, 9 meses, imagina quantas reuniões ele não fez, quantas pessoas ele não orou, quantas pessoas ele não ouviu, porque tinha reuniões de 3.000 pessoas, era coisa assim, para a cidade que ele vivia, era coisa gigantesca. E aí ele teve que ir para Londres, diz a biografia, e ele foi cuidado lá por uma mulher chamada Jane Penius, e aí depois criticaram ela, falaram que ela foi a responsável por interromper o avivamento, por trazer ele para casa para cuidar dele. Olha só as óticas que nós temos no meio cristão. E talvez se ele continuasse, pelo que diz a biografia, ele teria sofrido um infarto, porque lá diz um colapso. Você imagina que o cara deve ter sentado, Pastor Vitor, você já deve ter pegado experiências como essa. O cara sentou e não queria mais saber da vida. E num movimento tremendo. Às vezes você pode não estar engajado no ministério, mas às vezes é a sua vida mesmo cotidiana, profissional. Interessante. Precisamos, Pastor Paulo, de um descanso. Observação. Não tem nada a ver com o espiritual. Nada a ver. Não tem nada a ver com o espiritual. Eu acho que o pastor Arão, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, antes de nós entrarmos aqui, ele falou algo na nossa conversa aqui, que eu achei muito bacana. A praticidade, como você chegar no público, ser prático com eles, para que eles entendam, porque nem todos têm essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de receber essas informações. Porque no dia a dia, a pessoa vai confundir a angústia com retaliação do inferno. Está entendendo? Ninguém tem essas informações, a não ser que ele busque recursos terapêuticos e profissionais nessa área. Ele vai confundir dor de cabeça com o mundo espiritual. Ele não consegue fazer separações entre o que é o corpo, que também pode afetar o emocional, que também pode afetar também o espiritual. Então, tá ligado? Que é a prática, que é o dia a dia. E a maioria de nós não temos esse discernimento. Aliás, na maioria das vezes, nós já achamos que foi o capeta que parou ele, o trabalho dele, e não fez. E a ponto que, não sei, por excesso de trabalho, pode ter sido outras variáveis, pode ter sido, mas de uma coisa eu sei, impediu o andar dele. E nós temos esse discernimento, que começa também pelo conhecimento, mas nós temos esse discernimento, ajuda demais no dia a dia, cada um de nós. Eu costumo dizer, se me falar assim um dia, por que você decidiu fazer psicanálise? Primeiro, porque meu pastor me empurrou. Ele me empurrou para fazer. E segundo, foi uma experiência, eu costumo dizer assim, que foi uma experiência abençoada, foi um chacoalhão. Uma vez eu fui expulsar o demônio de uma pessoa, e fomos eu, mais algumas pessoas, e fomos lá. Ele fazia acompanhamento psiquiátrico, e já faz 9 anos que ele não faz. Ele não toma medicamentos, e aí começou a falar todo o processo da ausência clínica da vida dele, e que não tinha nada a ver com nós lá tentando expulsar o demônio. Entendendo? Então, se você viu como é que, na prática, no dia a dia, por isso que é importante, a pessoa que chega a estar com depressão, a primeira coisa, procura um profissional. Vai com um profissional. Ele vai te direcionar, e se for o caso, ele vai te dar as intervenções necessárias. Mas precisa, porque o pastor sabe o que eu estou falando, a pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Que são salvas exceções, pastor? Salvas, algumas raras, mas uma boa parte não consegue sair sozinha. Ela vai precisar de alguém, Não sei quem foi até que ajudou ele sair daquela situação, mas vai precisar. E talvez alguns de vocês aqui até estão precisando. A depressão, como o pastor falou, é uma doença e vai precisa de ajuda. É bobeira, não é bobeira. Pode ser espiritual. Não se engane, não é bem assim. Precisa de um cuidado mais minucioso nessa área. A gente confunde. Eu fiquei com vergonha daquela mulher. Fiquei com vergonha dela. Naquele dia eu falei, eu preciso me aprimorar. E até hoje eu estou aprendendo a como lidar e entender o que a pessoa fala que ela sonhou
que vai morrer e na realidade é fruto do inconsciente dela. Entendeu? Então, assim, precisa haver um cuidado muito grande, senão nós tomamos o risco de sermos muito místicos em situações muito perigosas, nocivas e que podem levar ao suicídio. Quero fazer uma consideração também. A gente precisa ter, como cristãos, um cuidado muito grande de não espiritualizar o natural e nem naturalizar o espiritual. Verdade. Nós precisamos entender, a gente precisa ter essa visão que nós somos um ser integral, né? E a gente corre muito risco, né, de realmente, como o pastor contou, de espiritualizar o natural e naturalizar o espiritual. A gente crê que Deus age em tudo, né? Amém, irmãos? Amém. Nós cremos que Deus pode operar de maneira sobrenatural na vida das pessoas, operando curas, mas nós cremos que também Deus usa ferramentas. Isso é verdade. No que tange as doenças emocionais, em especial a depressão, eu creio que o caminho de Deus restaurar uma pessoa muitas vezes é processual. Por quê? Porque a construção daquele quadro depressivo foi um processo. Sim, verdade. A pessoa, ela desenvolveu modos de ler a realidade equivocados, distorcidos. A visão que ela tem do outro, a visão que ela tem de si mesma, a visão que ela tem do futuro está distorcida. E se ela for curada instantaneamente, muitas vezes ela nem vai entender o que a levou àquela situação. E aí ela vai colocar no colo de Deus coisas que foram responsabilidade dela. E a gente precisa tomar muitos cuidados. Muitas doenças emocionais, falando da depressão, ela tem um fundo orgânico, ela tem N variáveis, mas esse fundo emocional, psicológico, da pessoa interpretar a vida, ler a vida de maneira inadequada, alimentar expectativas irreais nos relacionamentos. O modo de ler a realidade da pessoa está muito distorcido. Então, para que essa pessoa tanto se restaure quanto se previna de uma recaída, ela precisa aprender, se a gente fosse usar uma linguagem bíblica, renovar sua mente, renovar sua mentalidade, renovar o seu modo de pensar, o seu modo de interpretar a realidade. Na psicologia, na minha área de especialidade, que é terapia cognitiva, comportamental, a gente entende que por trás de a maioria dos transtornos existe um modo distorcido de pensar. Se eu penso diferente, eu sinto diferente, eu me comporto diferente, o meu corpo reage diferente. Por exemplo, fiquei preso no elevador. Se eu penso, meu Deus, parou, vou ficar sem ar, ninguém vai me escutar, eu vou morrer. Se eu interpretar essa experiência dessa maneira, minhas emoções vão despertar um medo, desespero, angústia. Meu comportamento, eu vou dar soco nas paredes, vou começar a gritar socorro. E meu corpo vai ter um monte de reação fisiológica, taquicardia. Mas pode ter uma mesma pessoa lá dentro que travou e ela interpreta de outro modo. E ela fala, travou, que chato. Vou esperar o porteiro consertar e abrir a porta. O que ela sentiu? Nada de intenso. O que ela fez? Eu vou aproveitar e organizar umas coisas aqui na minha agenda. E aí, o que seu corpo sentiu? Seu corpo acelerou? Seu coração acelerou? Não. Nos dá receita para agir assim na segunda opção. Então, vocês entenderam que tudo começou na interpretação da experiência. Então, na terapia cognitiva, a nossa leitura, isso é uma chave. Grava isso, isso é uma chave, gente. É uma bênção esse princípio. Então, se falar que o mundo está acabando, não é a situação que altera o nosso humor e o nosso comportamento, mas é como a gente pensa e interpreta as situações. Isso é um princípio de saúde emocional. Não são as situações que alteram o seu humor. Eu estou assim porque fulano me tratou de tal maneira. Não, você está assim porque o modo como você interpretou a reação do fulano foi assim, assim, assado. Então você quer aprender de saúde emocional? Eu quero ter saúde emocional? Comece a interpretar a realidade de maneira mais saudável. Acordou de manhã e veio de repente o pneu está furado. Droga, o dia está começando, Nossa, já vi que o dia hoje vai ser guerra espiritual, né? E você está lá, olha lá, meu pneu foi atacado. Em vez de sair para essa interpretação que vai tirar estresse, tensão, olha para aquele pneu e lembra, que bom que eu tenho um pneu para furar. Eu interpretei de maneira diferente a situação
O que eu senti? Gratidão. Porque eu falei, nossa, teve uma época que nem pneu para furar eu tinha. Graças a Deus. Deus me deu garra, trabalhei bastante. Que furioso. Vou consertar. Então depende de como você interpreta, entendeu? Nós precisamos aprender a interpretar a vida de maneira mais saudável, a interpretar situações da vida de uma maneira mais saudável. Isso é proteção para a nossa saúde emocional. E isso, para quem está num quadro depressivo ou está tendo sintomas depressivos, isso é uma das chaves. O meu estado emocional depende de uma das coisas que influenciam, é como eu interpreto a minha vida. Se você tiver uma visão de si mesmo de coitadinho, se você tiver uma visão de vítima, se você lê a vida de maneira distorcida, isso vai atrapalhar suas emoções. Tem um outro ditado que fala, eu vivia reclamando porque não tinha sapatos, até o dia que eu cruzei com alguém que não tinha pés. Então, e aí, nossa, graças a Deus que eu tenho um pé, não vou para andar descalço. Eu quero dizer o seguinte, tudo depende de como você lê. Se a ênfase for, não tenho sapato, vou lá na reunião, agora à noite, com o mesmo sapato da segunda do mês passado, né? Você tem que olhar com outra ótica. Só estou usando essa ilustração para dizer o seguinte, o jeito que você lê sua vida, o jeito como você interpreta as situações que te acontecem, lidou com uma perda, você tem todo o direito de sentir a dor da perda, você tem todo o direito de chorar, de ficar mal, abatido. Mas, por favor, não coloque ela num altar e falar, vou atuar minha perda. Agora eu tenho direito de controlar. Não. Bom, eu posso sofrer, eu posso sentir, mas eu não vou me perder com essa perda. Faz parte do pacote da vida, muitas vezes, enfrentar uma perda. E eu não sou diferente dos outros, eu sou um ser humano passivo a enfrentar situações de perda. Então eu vou experimentar o luto, vou passar por isso, mas vou superar. Eu não vou me perder com essa perda, porque faz parte do pacote da vida. Então, dependendo como você lê a sua vida, o outro, por exemplo, alguém erra com você, se você interpretar, errou comigo, como pode errar comigo? Você vai ficar aí lambendo sua ferida, seu ressentimento. Se você fala, poxa, errou comigo, fiquei chateado, mas quer saber? Ser humano erra. Eu erro. Quer saber? Eu preciso ser mais flexível. Eu preciso dar ao ser humano o direito de ser humano. Sim. Quando você vai flexibilizando isso, sua saúde emocional vai melhorando cada dia. É importante, cara, só fazer uma pontuação aqui. Da mesma forma como essa análise, você começar a analisar seus comportamentos, né, as suas ações, as suas reações também, e analisar até que ponto é espiritual, emocional, também eu acho que é muito relevante falar aqui, não sei se você já teve esses conflitos na sua cabeça, eu acho que é muito importante falar até para você que está nos assistindo, é a intervenção de medicamentos. Existem alguns momentos que vai necessitar de intervenção. O pastor até falou mesmo, né, a serotonina, às vezes não é só um exercício que vai resolver. Na verdade, que vai aumentar os hormônios, principalmente as vitaminas D, né? Nem sempre. Às vezes você vai ter que entrar com medicamento mesmo. Ah não, medicamento, eu creio que Deus vai me curar dessa situação. Talvez pode ser algo contraditório que eu estou falando aqui, ou um paradoxo que eu estou falando, mas às vezes você vai precisar, dependendo do que o clínico falar e ver a sua gravidade. Porque muitas vezes nós achamos que, eu tenho, Deus vai me curar, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra, né? Talvez é uma experiência sua, mas é muito sério mexer com saúde. Eu não tomo remédio porque Deus me cura. Eu creio, né? O pastor falou isso, é verdade. Nós cremos que Deus pode curar, sim. Cremos, querido, já vimos milagres de Deus tremendo. Só que existem momentos que vai precisar de uma intervenção medicamentosa na nossa vida. Vai precisar, né? Eu gosto muito de dizer assim que Pedro, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Lembra que ele disse? Se és tu, então vem. Se Jesus falou, você tem uma palavra, se você não tem, continua. Vai continuar usando até ter uma progressão nessa área. Só mais uma consideração dentro disso que o pastor falou também. Quebra o preconceito, irmãos. Quebra de verdade com relação a medicações psiquiátricas. Você não é diminuído em nada quando você precisa de uma intervenção médica psiquiátrica. É claro que ninguém quer ficar doente, né? De nenhuma área. Mas se você precisa de uma intervenção médica psiquiátrica, que é o especialista que trata,
os transtornos emocionais, na parte médica. É uma patologia clínica como qualquer outra. Sim, exato. Isso tem uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, né? Exato, pastor. Então muita gente tem preconceito. Por exemplo, você falar assim, eu estou fazendo uso de glifado porque eu fui diagnosticado de diabetes. Estou orando, Senhor, me curar disso e tudo. Você toma na boa. Você quer a cura, você ora pela cura. Mas provavelmente você vai parar de tomar a medicação na hora que os exames falar. Verdade. Você vai curar, você não precisa disso. Né? Mas muita gente, quando é com transtornos emocionais, a pessoa parece que ela se sente em pecado. Porque ela vai tomar um estalopram para poder um serotoninérgico, ou porque ela vai tomar uma medicação, um indutor de sono, porque o sono dela está alterado e até ela se estabilizar, ela precisa da ajuda do indutor de sono. A gente precisa aprender a perceber os sentimentos que às vezes acontecem dentro da gente, a gente precisa aprender a pensar sobre o próprio pensamento. Peraí, o que está passando pela minha cabeça? Gente, quando você pratica esse exercício é simples, mas você vai descobrir coisas sobre você surpreendentes, coisas boas, mas às vezes coisas não tão boas também. Mas isso vai te levar nesse autoconhecimento, perceber nessa autoanálise, a correr para Deus, a pedir ajuda, aconselhamento pastoral, aconselhamento com o seu líder, a perceber de repente a necessidade de procurar ajuda médica, ajuda psicológica, psicanalítica. Então é importante a gente praticar esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, esse olhar para o que se passa na nossa cabeça, né? E olhar para cima, para que Deus nos ajude a lidar com isso. O apóstolo Paulo, cara, o apóstolo Paulo já falava isso, né? Parece que ele já até tinha formação. Examine-se o homem a si mesmo, né? Ele fazia essa análise. E quando a gente começa, você falou assim, coisas boas e coisas ruins, eu estava atendendo uma moça que ela chegou um dia toda nervosa, estava com quadro de depressão. Ela chegou toda nervosa, eu falei, por que você está nervosa? Eu estou muito chateada, estou muito nervosa, porque eu fui numa festa, eu vi uma mulher e aquela mulher me irritou. Mas o que te irritou? Ela chegou de salto alto, né? Aquela coisa do jeito. Ela chegou daquele jeito, não aguento nem olhar para aquela mulher quando ela entrou na festa. Aí eu falei, faz uma autoanálise. Né? E o Freud diz isso, né? O que é problema dos outros é problema meu. Na realidade era ela que queria estar usando o salto e não podia, né? Às vezes era ela que queria ter às vezes o corpo e não podia, ou queria ter a vida daquela pessoa e não podia, e como ela não podia, gera as angústias e as frustrações que a gente chama, né? As angústias que a gente chama. Então, quando você faz a autoanálise, ela traz coisas boas, mas também traz coisas ruins para a gente se autoavaliar também e ver muitas coisas da nossa vida. Bom, eu acho que vocês estão compreendendo, né, que o objetivo nosso é trazer uma realidade muito simples. Olha o que Jesus falou. O Espírito está o quê? O Espírito está o quê? Pronto. Então o que isso significa? Que você já é espiritual. Você concorda comigo? Se o Espírito está pronto, você já é espiritual. Todo o esforço que você fizer para se tornar espiritual, segundo as palavras de Jesus, é em vão. Porque você já está pronto. Você já nasceu de novo, você já está pronto no Espírito. E se eu já estou pronto no Espírito, então o que não está pronto? Aí o que ele diz que é fraco? A carne. O que é fraco? E a carne vai estar ligado aquilo que expressamos, e estamos falando de emoções. Emoções está diretamente ligada ao nosso físico. Ainda que temos emoções do Espírito também. Presença de Deus, envolver com a presença de Deus e muitas coisas mais. Mas, ou seja, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Então, qual é o lugar que eu preciso ter um pouquinho mais de atenção? A carne. Olha que interessante. E aí nós somos ensinados na teologia, nos ensinos bíblicos, que precisamos orar mais. De fato precisamos. Mas sabe o que nós precisamos? É desenvolver uma disposição física para orar mais. É cuidar do nosso sono para conseguirmos ler a Bíblia. Quantos não vou nem levantar a mão. Mas quem já foi ler a Bíblia e não aguentou de sono, teve que fechar a Bíblia para dormir.
O que é isso? Isso é falta de espiritualidade? Jamais. Jamais. Você nasceu de novo, seu espírito está pronto. O que é? É uma administração errada do seu físico. Aí você vai ler a Bíblia na hora errada, da forma errada. E o que nós estamos aqui? Eu trouxe esses dois profissionais, são ministros do Senhor também, mas são profissionais para falar o problema da nossa carne. Que o final dele vai afetar no nosso espírito, de fato. O texto que o pastor Paulo leu é o texto, acho que chave para a nossa conversa, pastor Paulo, de Tessalonicenses, de conservar o corpo, a alma e o espírito. Sim. Então percebe que, se eu não me engano, o texto começa com a conservação do corpo, né? O espírito. Espírito, alma e corpo. Ou seja, a ordem é o espírito, alma e corpo. Mas a finalidade é o espírito. Só que a carne é primordial. É primordial. E aí a gente coloca tantas culpas na nossa espiritualidade, mas na verdade está na carne. E aí, irmãos, nós já falamos aqui um pouco até do suicídio, né? Vamos falar um pouquinho mais. E uma outra coisa que me chama a atenção, às vezes, também nas interpretações bíblicas. Por exemplo, aquele fato de Elias. Lembra que Elias pediu a morte? Né? E ali, muitos ali falam assim, ele estava com medo de Jezabel, enfim. Mas ali, eu estava até compartilhando com a minha esposa, olhando por essa ótica emocional, pode ser que a oração de Elias não foi uma oração propícia. Por que eu me fundamento nisso? Porque Tiago vai falar que ele é um homem sujeito às mesmas paixões que a nossa. Isso significa que nós podemos fazer orações que não estão ligadas com o momento que estamos vivendo. Mas Elias só pede a morte porque ele entendeu que a missão dele estava cumprida. Aí você vai ler o texto, está em, não precisa abrir, mas em 1 Reis 19, 11, ele vai orar ao Senhor, Senhor, me dá a morte. E ali, se a gente olhar com uma ótica emocional, a gente vai dizer, ele está com medo de Jezabel, mas qual é o ápice da vida de um homem de Deus? De um homem de Deus. O ápice da vida de um homem de Deus é quando o nome do Senhor é santificado publicamente. Guarda isso no seu coração. O ápice do seu ministério vai ser quando o nome do Senhor for santificado publicamente. Ou seja, todos souberem através da sua vida que o Senhor é Deus. Esse é o ápice do seu ministério. Elias concluiu isso nos dias que ele estava. Isso é tremendo. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? E aí, você dando glória a Deus, eu falei, se você quiser, dê glória a Deus. Aonde está isso? Colossenses, Paulo vai dizer que Jesus na cruz triunfou sobre os principados e potestades publicamente. Ali no ápice, quando Elias viu que ele tinha vencido os profetas de Baal e ele tinha triunfado publicamente, ele falou, acabou meu ministério. Porque o homem de Deus, ele entende que quando ele santifica o nome do Senhor publicamente, o ministério dele fechou. Está entendendo como que é a questão da interpretação? Mas aí pode ser que a oração dele foi um tanto equivocada, porque Tiago vai me dar uma base nisso. Não sei se eu posso usar equivocado. Pode ser que, muitos falam, meu Deus, que você está falando isso de Elias? Não, pode ser que a oração dele naquele momento foi precipitada, não sei. Mas Elias fala que ele era um homem sujeito às paixões como a nossa. As emoções dele ali, pastor Vitor, entraram na sua oração. Ó, Deus respondeu ou não respondeu a oração dele? É nisso que eu quero chegar. Sim? Sim ou não? De uma outra forma, mas respondeu, correto? Sim. Ele não morreu biblicamente, né? Olhando o texto, ele foi tomado, mas o ministério dele findou, porque o Senhor chega para ele e fala, unge Eliseu como profeta em teu lugar. Aonde eu quero chegar? Se Tiago estiver fundamentando isso em Elias, dizendo que a oração dele, naquele momento, foi respondida pelo Senhor e foi carregada de emoção, consciente,
consciente, porque ele sabia o que ele tinha cumprido, porém carregada de emoção pelo momento que estava vivendo. Nem tanto ele diz que só ficou eu como profeta. Nisso a Bíblia nos dá fundamento que ele estava equivocado. Interpretação. Aquilo que o pastor Victor disse. Mas o Senhor respondeu. É nisso que eu quero chegar. Quando a Bíblia diz assim em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, nós podemos abranger um pouco mais isso e trazer no sentido de que você entra na casa do Senhor quando você entra no seu quarto e ora. Quando você cultua Deus com a igreja, mas você entrou de alguma forma na sala do trono, enfim, você entrou na presença de Deus. Concorda comigo? E a Bíblia diz para que você possa guardar o seu pé. Ou seja, aqui, se a Bíblia me permite fazer isso, guarda o teu pé, guarda as suas emoções. As nossas emoções são tão importantes até mesmo nas nossas orações. E eu confesso para vocês, pastor Vitor e pastor Paulo, que eu já fiz orações das quais eu me arrependi. Um exemplo para respaldar você. Um ministro de louvor, se ele estiver num momento, muitos caem nesse erro, se ele está num momento que ele não está legal naquele dia, ele vai para o louvor e ele vai pôr todas as músicas mais em tons baixos, tudo depressivo, muito melancólico. Por quê? Porque ele está externando. Você pode fazer isso com oração. Verdade. Posso citar um exemplo disso que você está falando? Salmo de Asaf. Salmo 73. 73, verdade. Ele expressa uma leitura errada da situação externa. Consequentemente, as emoções dele estavam abatidas lá no Salmo 73, porque ele estava vendo a prosperidade dos ímpios. Enquanto ele lia daquela maneira, ele sentia correspondente ao que ele estava pensando, a como ele estava interpretando. Aí ele entra no santuário de Deus. E ali Deus renova a mente de Asaf. Deus ajusta a lente de Asaf e faz Asaf ler os ímpios com outro olhar. Lê a situação com outro olhar. Quando ele lê de maneira diferente, ele sente de maneira diferente. Então, irmãos, como você disse, as nossas emoções, elas estão o tempo todo definindo tudo na nossa vida. Exatamente. Tudo. As nossas orações, a nossa adoração, porque dentro desse contexto, pastor Arão, a gente chega no culto e fala que o ministro de louvor é ruim, a igreja está em pecado. Mas percebe que o dia que você está bem emocionalmente, o irmão do teu lado está com o olho aberto assistindo o culto e você está voando em Deus, está falando em línguas, aí você abre o olho e fala, mas que carnal do meu lado. Mas tem dias que você é o contrário, você é o carnal. Então percebe que as suas emoções definem as suas orações, definem a sua adoração. E essa é a importância. Olha, percebe que se Jesus não tivesse nos 40 dias que ele ficou com os discípulos ressuscitado, se ele não tivesse ido até Pedro e restaurado as emoções dele, perguntado para ele 3 vezes se ele o amava, Pedro já tinha retrocedido, né? Você conhece o texto, ele voltou a pescar. Percebe se de algum momento algum profeta chega, ou ele, de repente ele tem uma experiência com Deus e volta ao ministério, a pregar a palavra. Como seria a mensagem de Pedro? Percebe que quando a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, ou seja, de tudo que você deve guardar na sua vida, guarda o seu coração, que as suas emoções, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, se você tiver que decidir alguma coisa hoje, primeiro reavalie as suas emoções. Quando o pastor Arão no seu seminário, lembrei do seu seminário, pastor, hoje, quando uma amiga chegou com 2 relógios, e eu tô doido para comprar um relógio novo. Minha esposa nem sabe que eu tô negociando. E ela chegou com 2 relógios e colocou na minha mesa. E eu lembrei do senhor, porque o senhor fala que a gente tem que dar a volta no shopping, congelar um pouco e tal. E olha só, como tá fresco hoje falar de emoções, eu falei, deixa eu gerenciar minhas emoções na compra aqui. Eu falei, posso te dar uma resposta amanhã? E eu falei assim, nossa, esse relógio tá um preço ótimo, tal, do jeito que eu queria. Irmãos, pensa se eu vou querer comprar ele amanhã agora.
Eu avaliei, pensei, as emoções passou, sarou. Vou comprar ele, mas não agora. Percebe? E aí, nós percebemos que talvez fazemos orações e adoramos a Deus e fazemos a imagem do Senhor conforme as nossas emoções. Olha a gravidade. Ou, melhor, a grandiosidade. Por isso que a Bíblia nos ensina a regozijar no Senhor. Vamos administrar. Aí, Pastor Vitor, Pastor Paulo, vamos para a ansiedade, a gente, que acho que é uma coisa mais pertinente. Só colocar algo assim, falou que não é só na composição das decisões que a gente toma, às vezes no altar, no nosso dia a dia, mas são decisões que podem definir a nossa vida. Sim. Exatamente. Definir. Você vai ver que as maiores empresas, temos o pastor Ed que mexe com RH, recursos humanos, as empresas hoje procuram pessoas capacitadas, estudadas, tudo, mas o pastor sabe o que eu estou falando, mexe com essa área, que os que eles buscam mesmo é pessoas que têm uma facilidade não só de resiliência, mas conseguem elaborar o emocional deles com mais facilidade para lidar com o seu grupo de trabalho. Os pastores mesmo, não somente aquele que conhece mais as escrituras, tem mais desenvoltura, mas é um pastor que vai se sobressair, é aquele que consegue realmente tomar decisões com base nas emoções o mais equilibrado possível, consegue elaborar melhor aquela situação. E na maioria das vezes, as decisões que a gente toma na nossa vida, de viagem, de mudança, de compra, de sair do emprego, de fazer outras coisas, depois lá na frente a gente olha, foi o capeta que me pegou, aí não deixou, aí não foi o capeta, foi a gente mesmo que, tomado pelas emoções, às vezes definiu um futuro completamente diferente. Tenha uma visão de ser uma pessoa fácil de se relacionar. Do que depender de você, tenha paz com todos os homens. Nutrir um relacionamento saudável, isso é preventivo. Preventivo à depressão. Então, relacionamento saudável com Deus, com a família, com a igreja, com amigos, com o trabalho. Tenha essa visão, eu quero construir relacionamentos saudáveis. Outra recomendação, cuida bem do seu corpo. Alimentação, sono correto. Nós precisamos dormir em média 8 horas por dia. Que as 6 horas, 5 horas sejam mais exceção do que regra. Né? E dormir, você não faz ideia o quanto o sono ele é um equilibrador psíquico. Então, durma bem. Atividade física, descanso e relaxamento. A gente precisa cuidar do corpo. Isso protege as emoções. Não alimente expectativas irreais. Ou seja, não vai querer esperar uma vaquinha que dá 20, que pode dar só 5 litros de leite, você vai tentar tirar 20. Tem gente que tem expectativas irreais com relação ao esposo, à esposa, aos filhos, ao pastor, ao líder, ao liderado. Ajusta, equilibra suas expectativas. Perdão. Um estilo de vida de perdão a si mesmo, às pessoas com quem você convive. Isso é altamente protetivo com relação a problemas emocionais no humor. Outra recomendação, quebra retrovisor passado. Quebra o retrovisor, você tem que ter um passado resolvido. Se existem questões do seu passado que desestabilizam sua mente ainda hoje, trabalha nisso. Você pode trabalhar isso em terapia, com o Senhor, com mentores, líderes espirituais. Às vezes precisa de suporte terapêutico, mas trabalha. Não alimente excesso de preocupação, apenas preocupação responsável. Isso é proteção para a sua saúde emocional. Tenha uma visão positiva da vida. Gente, depressão, uma das gênesis, né, da depressão é visão negativa de si, visão negativa do outro e visão negativa do futuro. Então é preventivo você nutrir uma visão positiva da vida. Para que existem os problemas? Vai acabar comigo. Não, o problema existe para ser resolvido. Para que existem os problemas? Para me fazer crescer com eles, né, para me tornar uma pessoa melhor. Encara a vida nessa ótica. Cuidado do que você alimenta na sua mente. A gente falou que da importância dos pensamentos sobre as emoções. Protege, usa esse texto que o Carlos citou, sobre tudo que se deve guardar. Guarde seu coração, protege sua mente. Cuidado com o tipo de coisa que se alimenta. Né? Tem uma palavra que Deus me deu, baseada em Lamentações, em uma experiência de Jeremias, mas a dica que eu dou aqui é dialogue consigo mesmo. Cuida da sua mente. Alimente esperança. Partilhe sentimentos com pessoas encorajadoras. Você não faz ideia o quanto partilhar sentimentos já ajuda. Às vezes a pessoa não te ajudou a resolver, mas só dela te ouvir. Partilha o que você sente com pessoas encorajadoras.
Quer dizer, você vai partilhar, é um princípio de sabedoria, partilha seu sentimento com quem pode te ajudar, né? Vou partilhar minha crise financeira, minha atividade, né? Sai depressivo. Sai depressivo, né? Então, protege isso, né? Nós poderíamos planar cada um desses temas, mas nós temos uma outra meta agora. Mas de verdade, irmãos, do que depender de mim, é uma missão que eu tenho diante de Deus. Eu já perdi na minha família pessoas que se suicidaram. Já perdi uma pessoa da minha família vítima de suicídio. Uma pessoa que morava longe de mim, mas um familiar, e que negligenciou o suporte médico. Uma pessoa que queria em Deus, buscava Deus. E que a gente buscou dar todos os caminhos, os mapas para nutrir, buscamos dar suporte, mas que uma hora, por conta própria, renunciou às medicações, renunciou ao suporte terapêutico, renunciou ao suporte pastoral e se entregou à desesperança. Você pode, se você tem problema com depressão, busque ajuda. Você pode, é direito seu em Cristo, desfrutar de uma vida em abundância. Não ausente de problemas, mas a gente quer que você saia daqui esperançoso, esperançosa. Se você não tem, siga essas dicas que eu citei aqui, que o pastor citou, que o Carlos citou. Proteja seu coração, nutra isso, que já vai ser preventivo. Mas caso você tenha, enfrenta ela com velocidade. E na força de Deus, usa todas as ferramentas possíveis para sair do quadro. Tá bom? A gente quer ver cada um de vocês muito saudáveis e multiplicando saúde, porque nós precisamos que o povo de Deus seja saudável. Uma alma próspera, abençoada. Amém? Amém. Irmãos, como o Vitor disse, nós tínhamos mais assunto aqui para tratar. Nós vamos tentar fechar com ansiedade, que é uma coisa que eu acho que foi mais falado lá, né, dentro do nosso grupo. E a gente queria falar até de suicídio, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Vitor? Eu acho que é um assunto muito pertinente para o momento, mas acho que não vamos estragar ele, o assunto, né? Trazer ele aqui. E abra comigo em Mateus capítulo 6, 25. 6, 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Esse texto é conhecido de muitos de nós, mas tem alguns detalhes aqui, ó. 25. Por isso vos digo, Jesus dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem por quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Bom, você vai ver que Jesus está dizendo isso logo após ele falar de dinheiro. Né? Ele vai falar que existia duas formas, ou dois senhores, melhor dizendo, para serem servidos, ou era o Senhor ou era Mamão. E logo após ele falar disso, ele entra na questão de não andar inquieto ou não andar ansioso. E é muito pertinente Jesus falar de ansiedade e logo após falar de dinheiro, porque eu acredito que ele foi objetivo em dizer que o dinheiro talvez seja o fator que nos causa mais ansiedade. E daí todas as ramificações que o dinheiro afeta nos causa ansiedade. Mas aí a gente vê a Bíblia falando várias coisas. Não andais inquietos, lançai sobre ele a vossa ansiedade. 1 Pedro 5, 7. Filipenses 4, 6 diz para nós não andarmos inquietos. E aí nós vemos, por exemplo, um homem escritor, Augusto Cury, escreveu uma coletânea de 5 livros só para analisar a vida de Jesus. E ali ele explana essa questão da ansiedade. E ele fala que Jesus tratou, eu não sei se você já ouviu, pastor Vitor, pastor Paulo, ele tratou de uma das origens, né, da ansiedade. Ele já preveniu os apóstolos de entrarem num problema emocional. Ele já diagnosticou algo que seria um dos maiores problemas dos nossos dias, sem que a psicologia o tratasse como tal, nos dias de Jesus. Ficou correto, pastor?
Então, e ele fala isso no livro dele. E aquilo me chamou a atenção. Falei assim, meu Deus, Jesus realmente foi muito cirúrgico nas palavras com os apóstolos. E não só no quesito espiritual, mas ele foi cirúrgico principalmente no quesito natural. Principalmente. E aí eu chamo a atenção, nós poderíamos falar várias coisas desse texto, mas eu chamo a atenção daqui, depois eu vou devolver para o pastor Paulo, pastor Vitor, fazer algum comentário sobre a ansiedade, mas ele diz, não andeis ansiosos. A diferença de andar e estar ansioso é muito grande. Muito grande. E aí ele fala, para não andar significa ser habitual à ansiedade na sua vida. Porque, irmão, se me falar, eu amo futebol, já falei para minha esposa, se tiver algum jogador que eu quero conhecer, é o Cristiano Ronaldo, e eu quero sentar e fazer algumas perguntas para ele, né? Se um dia ele ver esse vídeo na internet, ele vai falar, pô, ele entende português, né? Aí ele vai se solidarizar com esse sertanezinho, e talvez ele queira me conhecer também. Mas se falar, o Cristiano Ronaldo vai entrar por aquela porta ali, e vai sentar e vai bater um papo contigo, irmão, você acha que eu não vai dar um frio na barriga? Você acha que eu não vou ficar ansioso e falar, mas será que está demorando? Ele falou que ia vir, ia chegar. Essa é a ansiedade de situação, correto? E não é essa ansiedade que Jesus está dizendo. Se te falar, por exemplo, que é uma possibilidade de você, amanhã, você que está desempregado, amanhã você vai fazer uma entrevista, e é uma possibilidade de você entrar para esse emprego e ter um salário de R$3.000, irmão, você vai conseguir dormir de noite? Você vai ficar ansioso, você vai ficar, deixa eu pensar na melhor forma como eu vou fazer essa entrevista. Jesus não fala dessa ansiedade, ele fala daquela ansiedade que faz parte da sua vida. Eu quero que o pastor Paulo defina um pouco. Quando a ansiedade faz parte da vida, pastor Paulo? É interessante a gente falar. A ansiedade, o próprio nome, né, a origem dela vem da ânsia, você esperar algo que ainda não aconteceu. Eu gosto muito de, quando você falou de futebol, eu acho que para ser mais simplório, né, para a gente contextualizar, você está na final da Copa do Mundo agora e você sabe que deu, vamos lá, Brasil e Argentina, final. E você está lá. Você já sabe, a diferença é que você já sabe o final do jogo. Deu 2-1 o Brasil é campeão. Mas suponhamos que você, se você não sabe, há todo aquele roer de unha, né? Você fica com aquela ansiedade, porque você não sabe como vai terminar o jogo. Agora, se você soubesse que o jogo terminou 2-1 e o Brasil foi campeão, você vai assistir com o teu corpo completamente diferente do que se você não soubesse. É verdade ou não é? Porque aquela ansiedade, ela já não existe mais. Por você já saber, entender o que já está acontecendo, ou o que já aconteceu. É bem diferente de medo, né? Mas o que nós temos que partir por esse princípio que o Carlinhos falou, né? Não andeis ansiosos, gostei demais, né? Ser e estar, né? Aquele momento, é que na maioria das vezes nós não conseguimos entender até a consciência, que é o que a psicanálise diz. Freud fala muito, tem as várias vertentes, Bion, Lacan, né? Até mesmo Freud, Melanie Klein vai mais para o lado das crianças, né? Voltados mais para isso, mas Freud ele trata algo muito interessante. Ele fala que são os nossos conflitos dos nossos inconscientes e que são corriqueiros do dia a dia, e que se nós partimos da premissa, como começamos no início da nossa reunião, primeiro, do autoconhecimento, de entendermos que nós não detemos o poder das coisas, não temos como monitorar e saber o que vai acontecer e prever o que vai acontecer na nossa vida. Aí, como está na parte bíblica, né, aí que está o descanso em Deus, né? Aí sim, aí já é uma parte bíblica. Mas nós entendemos que nós não conseguimos entender o que vai acontecer amanhã. Se nós não tivermos essa consciência, essa ânsia de querer algo que não vai acontecer, o que vai acontecer, só que nós queremos administrar uma situação. E existem situações que se administram, mas tem situações que saem fora do nosso controle. E esse autoconhecimento, se nós não tivermos isso,
e esse entendimento, essa ansiedade só se potencializa. Aí vai, eu acho que daqui a pouco o pastor vai falar sobre isso, a mão vai ficar gelada, né? Os tendões vão se retrair, a cabeça vai doer mesmo, vai dar dor de estômago, você vai ter outros fatores aí na sua vida, por não ter essa consciência que você não tem domínio sobre aquela situação. Quando você tem, você percebe até que a sua reação é diferente. Ela muda. É o andar e o ser, ele tem toda a diferença. Quando eu sou ansioso, eu tento dominar uma situação. Agora, uma coisa é você ser, outra coisa é você estar, passar um momento. A ansiedade acontece, todo mundo fica ansioso, eu fico ansioso, todos nós ficamos, temos aqueles momentos. Agora, o que isso não pode é dominar a sua vida. E o domínio vem de você achar que você controla uma situação. E não controla. Quem controla é Deus. Sr. Vitor, ansiedade. Chega alguém para você e fala, eu quero resolver o problema da ansiedade. Mas dessa ansiedade habitual que nós estamos falando. Da ansiedade habitual. O pastor tocou num ponto-chave, que a ansiedade, ela gera uma falsa sensação de controle, né? Por trás da ansiedade existe muitas vezes uma raiz de medo do amanhã, medo do futuro. A ansiedade ela é caracterizada, né, por reações mentais e fisiológicas que estão muito ligadas a preocupações, estão ligadas à previsão, a interpretar o futuro com previsão catastrófica. O ansioso, ele catastrofiza. Né? Existe esse lado natural da ansiedade, que é isso que nos gera expectativa, mas o ansioso intenso, ele é além de alguém, ele pensa muito rápido. Ele, não porque ele é veloz de raciocínio em si, mas muitas vezes ele pensa demais, ele tem uma hiperprodução de pensamento. E é muito característico do ansioso prever o que de pior pode acontecer. É muito comum na cabeça do ansioso, e se? O ansioso tem um monte de si, acho que não tem ninguém ansioso aqui, viu? Mas o ansioso ele lida muito com o e se. Existe o e se preventivo, que a gente pega lá uma preocupação responsável, poxa, eu preciso pensar no plano de ação se isso acontecer. Mas o ansioso ele está sempre produzindo pensamentos de e se. Mas sabe que eu já ouvi alguém falou assim, mas se você consegue prever o pior, ele não acontece. Você já a maioria das isso? previsões não acontece. Por exemplo, eu vou viajar 200 km, meu pneu vai furar. E se meu pneu furar? Aí não fura. Percebeu que? Aí alguém me falou isso. Alguém me falou assim, ó, se você pensa o ruim, percebeu que ele não acontece? Isso é verdade. Só que você sofre com pensar no ruim. É característica da ansiedade sofrer por antecedência. E Jesus ele foi na base quando ele fala, né? Ele deu todo um tratado ali, falando do amor ao dinheiro ali, e depois ele falando de mamão, e depois ele fala, por isso vos digo, né? Porque dinheiro é uma ferramenta que de provisão, de subsistência, para que você mantenha suas necessidades supridas. Ele falou, não anda, não tem um estilo de vida ansioso com coisa alguma. E aí Jesus começa a tratar alguns valores, né? Algumas coisas que são essenciais. A vida é mais importante que a comida, né? Você está vivo, a vida é mais importante que roupa, né? E aí ele começa a trazer uma renovação de mente para aqueles homens, né? E eu gosto muito quando Jesus ele dá um golpe nos princípios de saúde emocional, que tem vários textos, ele é recheado de princípios de saúde emocional, mas quando ele fecha assim, não anda ansioso com o amanhã, porque o amanhã trará seus cuidados. E aí Jesus não promete que não vai ter problema lá. Ele fala, basta a cada dia seu próprio mal. O que ele estava falando? O mal de amanhã sofre amanhã. Né? Ele estava falando o seguinte, não anda ansioso com o amanhã. O amanhã trará seus cuidados. Aí ele fala, basta a cada dia seu próprio mal. Ou seja, o que acontecer amanhã, poupa energia para usar amanhã. E o que muita gente faz? Fica gastando energia com pensamento catastrófico, fica, né, com medo e com falsa sensação de controle. Às vezes eu digo para as pessoas, eu falo, escuta, você está sofrendo com a ilusão de que você consegue controlar o celular do seu marido, você consegue controlar o celular da sua esposa. Você está sofrendo porque você tem a falsa crença de que se você usa toda uma questão de controle, você vai evitar com que o pior aconteça.
Ele quiser, ele usa do amigo. Então, às vezes, a pessoa tem uma falsa sensação de controle, ela fica com uma preocupação, um medo da traição, o medo de algo, e a pessoa sofre. Aí, às vezes eu falo para a pessoa, não é desesperança, eu falo, olha, não, Jesus, você não vai sofrer nessa área, na sua vida, no seu casamento. Mas, se um dia você tiver que encarar uma situação dessa, o que é melhor? Encarar na hora que o problema acontece. Poxa, estou com um problema, preciso resolver. E isso é o que Jesus está dizendo com relação à ansiedade. E aí, irmãos, para a gente concluir, eu queria que vocês fizessem algumas perguntas. Nós temos 10 minutos. Vocês estão sendo abençoados? Amém? Nós temos 10 minutos para concluir. Fábio, eu acho que dá umas 3 perguntas, né? Mais ou menos. Você pode levantar sua mão. Pergunta objetiva, que aí o psicólogo e o psicanalista vão responder aqui. Quando a gente nota que uma criança está um tanto ansiosa, devemos ver isso como hiperatividade ou ansiedade? Os sinais é comer a unha, ficar inquieta, bater a mão, o pé, tudo. Qual a idade da criança? 13. Adolescente. São sintomas evidentes de ansiedade. Para poder diagnosticar a hiperatividade, o déficit de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, a gente precisa saber como é que esses sintomas acontecem. Ou ele acontece em todo lugar, ou não, ele acontece em algumas situações específicas, né? Mas já é um sinal, a pessoa rói unhas. Às vezes eu já atendi casos que a pessoa rói até unha no pé, né? A pessoa rói unhas, é muito agitada, é muito comum no caso de hiperatividade a pessoa ser agitada, ter dificuldade de assistir um filme inteiro, né, ainda que seja muito interessante. A pessoa tem uma dificuldade extrema, por exemplo, de assistir uma aula, de se concentrar na execução de uma aula. Então, nesses casos, se a pessoa apresenta esse conjunto de sintomas de ansiedade, desde hiperagitação, dificuldade de fazer atividades com concentração, rói excessivamente a unha. Tem gente que rói unha por hábito, tem gente que rói unha por ansiedade, né? Então, uma avaliação médica seria interessante num caso desse. A pessoa geralmente nessa idade é acompanhada por um pediatra ou um pediatra, né, que pode também perceber esses sinais iniciais de ansiedade, ou uma avaliação psicológica ou uma avaliação psicanalítica. Mas é interessante que se esses sintomas estão prejudicando a aprendizagem, relações interpessoais, a gente sempre precisa ter isso em mente. Está prejudicando a pessoa? É uma característica que está gerando prejuízo? Prejuízo para alimentar, quando está super rápido, né, voraz demais. Está gerando prejuízo de concentração, tem queixas escolares, de baixo rendimento. É interessante buscar uma avaliação, porque se existir um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, além de psicoterapia, é imprescindível medicação. E aí os médicos vão entrar, seja com Ritalina ou outra medicação que o psiquiatra infantil, nesse caso, ou o neurologista muitas vezes também trata, né? Se for um neurologista com equipe, né? É uma disputa ainda na medicina de quem é o pai, né? Do TDAH, mas psiquiatras infantis tratam, neurologistas também, e a terapia vai ajudar a criança também, o adolescente, a desacelerar, porque a mente às vezes é muito inquieta, e aí vai ajudar a criança, o adolescente a praticar o que a gente chama de atenção plena. Desenvolver a atenção plena, que é a capacidade de você viver o momento que você está aqui, como ele está pontuando na mente em outro lugar, desenvolver ferramentas para conseguir ter a habilidade de estar no lugar 100% ou mais perto de 100% naquele lugar. Né? Ok. Obrigada. Mais alguém, irmão? Mais uma pergunta, por favor? Só uma observação aqui, que tem a ver com o pastor está falando, e toda a nossa conversa hoje aqui, logo no início eu lembrei disso, só que me passou na mente. Independente se é o TDAH, a depressão, a ansiedade e outros, as pessoas têm a mania de detectar o problema pontual ali. E muitas vezes, não, na maioria das vezes, não só o TDAH, a ansiedade, a esquizofrenia não se descobre do dia para a noite. Leva anos da observação, não somente nos sintomas, mas até na observação do borderline e de outros, né? E a gente só vai detectar isso com o passar do tempo. Então, às vezes, dá uma decisão
em cima de algo pontual é muito perigoso. Acho que tem que haver não só acompanhamento, mas também a observação, né? Sim. Muito Fechamento de diagnóstico nem sempre é numa primeira consulta. Um bom profissional ele vai ser criterioso nisso. Ele vai avançar, ele vai analisar, vai tentar identificar as causas. Porque às vezes a criança é hiper-agitada. De repente o ambiente familiar é super disfuncional e se o ambiente familiar se organiza, aquela agitação cessa. Às vezes vai chegar a uma conclusão que é uma questão biológica, precisa de intervenção medicamentosa. De fato, uma boa avaliação, um bom diagnóstico vai fazer com que a pessoa tenha uma evolução legal. Okay. Gostaria de perguntar ao pastor Paulo. Podemos dizer que o nosso QI, quociente emocional, é mais importante do que o nosso QI, quociente de inteligência, não só profissionalmente, mas nas questões gerais do nosso dia a dia? Eles estão intrinsecamente ligados. Não é o mais importante, não somente a inteligência ou o emocional. Eu falei isso ontem, conversando com uma pessoa, ela veio me procurar para falar sobre o emocional dela, e eu disse isso a ela. Às vezes algo que começou no corpo dela vai externalizar lá no espírito, lá na frente, vai passar pela alma e pode afetar o espírito dele também. Como também o nosso corpo também pode afetar a alma e o espírito, todos eles um ao outro. Então eu não diria que eles estão uma classificação de importância, mas que todos eles estão intrínsecos, então sim. Eles têm essa importância, não só emocional, mas o intelectual também, que hoje está muito em alta, a inteligência emocional, né? Está muito voltado para isso, tem muito mais vertentes voltadas para isso, né? E que também eu dou muito valor nisso, mas também eu não fecho para essa área emocional, que ela afeta. E, biblicamente, não só bíblica, mas no nosso dia a dia, a gente está vendo que afeta também. Eu acho que é meio a meio. Obrigada. Acho que o Maurício vai. Uma pessoa que saiu do quadro depressivo, ela tem uma probabilidade maior de voltar a ser depressiva do que um que nunca teve depressão? A pessoa que teve depressão, se ela tem maior probabilidade do que quem nunca teve, sim, ela tem. A gente chama de recaída, né? Ou de recorrência. Então, isso não significa que quem já teve tem que ficar amedrontado. Tem que usar as estratégias de prevenção à recaída. Mas uma pessoa que já passou por uma experiência, e aí tudo vai depender, meu irmão, de como que foi a elaboração dessa experiência. Uma pessoa que saiu de um quadro depressivo, vamos supor, e que ela não entendeu pelo menos um pouco da origem desse quadro, o autoconhecimento, não necessariamente teremos todas as respostas, né, do que levou ela a entrar, mas um pouco desse autoconhecimento do que a levou e de repente não desenvolveu ferramentas, se o tratamento foi exclusivamente medicamentoso e a produção de elevação de serotonina e dos outros hormônios que precisam, se o tratamento foi exclusivamente medicamentoso e a pessoa de repente não desenvolveu outras ferramentas, ela pode estar mais vulnerável. Agora, a pessoa que teve um bom autoconhecimento, que entendeu os mecanismos que envolveram entrar no quadro e conseguiu desenvolver ferramentas e habilidades, ela pode estar mais prevenida, né? Agora, tudo depende. Tem depressão endógena, depressão que é mais de desregulação hormonal. Então, às vezes, o negócio pega a pessoa repentino, né? E aí ela faz um tratamento hormonal, uma reposição, uma equilibração, ali, um equilíbrio, e aí a pessoa consegue estabilizar. Mas quem já teve, tá pode, a probabilidade em termos estatísticos é maior. Mas não precisa ficar com medo. Você pode se prevenir de recaída e viver uma vida mais estável. Meus irmãos, acho que dá só mais uma. Mais duas. Tentar ser mais objetivo, Vitor, Pastor Paulo, nas respostas, para a gente fechar o tempo. Pastor Paulo, o senhor disse que a ansiedade ela é aquela vontade de ter controle das coisas. Sim. Diante disso, a gente tem muitas frustrações, porque a gente não consegue controlar. Então, o senhor pode dizer se a ansiedade anda junto com a depressão? Porque muitas vezes a depressão é fruto de algumas frustrações que a gente traz na vida. E já que a ansiedade causa frustração, podemos dizer que uma coisa leva a outra ou andam juntas? Isso. Ela
ela é como se diz, é como se fosse uma locomotiva, né? Ela pode levar a depressão, quer dizer que vai levar, mas ela pode sim. O pastor falou algo agora há pouco que eu achei muito bacana. Como a pessoa é garantia que ela não vai voltar para uma depressão? Depende do índice de elaboração dela. Claro, tem as taxas hormonais, essas coisas, né? Mas se ela tem uma elaboração muito bacana, ela vai conseguir resolver muito mais. Agora, é óbvio que a depressão ela está muito ligada a essa ansiedade também. Se a pessoa não tomar cuidado, ela pode gerar, depende muito do nível de elaboração dela. Agora, eu gosto sempre de partir da premissa. Ela tem que entender que ela não vai ter domínio da situação em alguns casos. E a confiança em Deus é tudo. Né? Eu até ia pontuar esse versículo, não deu para colocar tempo, né? Eclesiastes 1:5. Assim como tu não sabes o caminho do vento e nem sabe a formação dos ossos no ventre de uma grávida, assim você também não sabe quais são as obras de Deus. Ninguém sabe para onde o vento vai, ninguém sabe como é a formação de uma criança dentro da barriga. Isso me mostra uma coisa: eu não consigo monitorar. O que eu não vejo, eu não tenho controle. Eu não consigo. E é Deus, né? Agora, se a pessoa não conseguir elaborar isso de uma forma melhor na vida dela, ela pode se dar passos para isso, uma depressão também. Um organismo muito exposto à ansiedade pode se deprimir. Eu queria só perguntar para o Victor, qual entre mulheres e homens? Entre as mulheres e os homens. Por exemplo, a questão hormonal é mais para as mulheres, é mais para os homens? Entre homens e mulheres. Quais são as causas de depressão que mais levam as mulheres e quais são as causas que mais levam os homens? Uau! Vamos tentar aqui. Bom, estatisticamente, mulheres têm 2 vezes mais depressão do que homens. Os motivos são muitos. Ainda não se sabe se é real essa estatística ou se a estatística de mulher é dobrada porque mulher tem mais facilidade de pedir ajuda que homem. Então, porque é uma contradição. Apesar de ter estatisticamente 2 vezes mais mulheres do que homens, os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Então, camufla. O homem tem mais dificuldade de pedir ajuda. O índice de procura nos consultórios psicológicos, psiquiátricos é muito mais de mulher que de homem. Então, isso é um fato. Causas de depressão. As questões genéticas influenciam tanto o homem quanto as mulheres. Alterações hormonais, as mulheres sofrem mais, porque a mulher tem ciclos menstruais. Então a mulher ela tem uma engenhosidade diferente, né, irmãs? Vocês sofrem um pouco mais que nós. Também vocês pecaram, a Eva pecou, né? Mas a mulher, nesse aspecto hormonal, existe presente. Sobre causas de depressão, pastor, eu nunca li um estudo que mostra com mais detalhes, riqueza de detalhes, assim, a depressão em homens e em mulheres, os motivos. Em experiência clínica, eu vou perceber muitas vezes em mulheres uma leitura, uma questão de guerra de expectativas irreais. Eu vejo muito frequente em mulheres depressivas expectativas irreais com relação à vida, com relação ao cônjuge, com relação ao filho. Eu vejo também muita baixa tolerância à frustração. Homens também, a intolerância à frustração é muito comum em homens depressivos também, pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração. Eu vejo também muitas vezes nos homens uma autocobrança muito forte, um peso muito forte com relação a... Biblicamente temos uma função de cabeça, um instinto provedor. Então, muitas vezes, quando um homem, por exemplo, a gente costuma dizer que a mulher tem a TPM clássica dela hormonal, dizer que o homem é a preocupação com amanhã, são as finanças, são os orçamentos, né? Então, homem, eu vejo muito comum, naquilo que estava falando de ansiedade, que perguntou, homens entrando em depressão após alta exposição a estresse e ansiedade. Então, se eu fosse pegar uma característica marcante que eu vejo em homens depressivos, eles antes tiveram uma alta exposição ao estresse, à ansiedade, à preocupação, e por muita exposição à ansiedade, à preocupação, ao estresse, o organismo se deprimiu.
E às vezes o homem também, já vi também caso o homem lidar de maneiras mais desafiadoras com doenças incapacitantes, dificultantes, por causa dessa missão provedora e tudo mais, catastrofiza muito. Mulher, eu já vejo uma hipersensibilidade nas relações. As mulheres muitas vezes nutrem expectativas muito fortes. Hoje a gente vive uma bagunça nos papéis, né, dentro de casa, e muitas vezes as mulheres estão se submetendo a uma pressão que não é delas, né? E nós como homens precisamos assumir essa proteção, e muitas vezes existe uma bagunça nos papéis e isso também fragiliza muito a mulher. As mulheres têm se colocado em situações de estresse muito forte. Ok, irmãos. Você foi abençoado? Amém. Top 10. Amém? Só colocar só uma observação para ele. Seguinte, que independente da depressão, se é o homem, ou a mulher, ou o que você está passando, o pastor foi feliz demais quando ele dizia assim: você não se sinta em pecado. Vai, procura. Acho que isso é muito importante. Diz algo. A terapia, a parte psiquiátrica diz algo, a psicológica diz algo, e a psicanalística diz algo dos outros. E ela diz algo sobre o suicídio. O suicídio, diferente do que as pessoas imaginam, não é a pessoa que não ama a vida. Muito pelo contrário. É quem fica julgando as pessoas, é homem, é mulher, não é a pessoa que ama a vida. Justamente porque ele ama a vida. É que ele entende que vida só é vida do jeito que ele imagina que é. E quando ele não tem isso, ele tira a vida dele. A minha vida só é vida se eu tiver aquele homem. Se eu não for, eu tiro a minha vida. Está entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Independente com o outro, esse cuidado é muito importante. Amém. Em suma, somos humanos. É verdade. Se pudéssemos resolver, finalizar, né, toda a nossa aula, somos humanos. E Jesus, quando chamaram ele de filho do homem, ele atendeu. Então, ali estamos.